Boa noite, Natália. Boa noite, Maria Eduarda. Boa Boa noite, noite. Luciana. Então, gente, vamos chegando para dar início ao nosso seminário de tecnologias da comunicação e da informação na educação. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Primeiro, vamos nos apresentar. Sejam bem-vindos. Nós somos estudantes da disciplina de Tecnologia da Comunicação, ministrada pelo professor Márcio Freire Palmeira, do curso de Letras da UNER. Hoje, apresentaremos um seminário baseado no texto Educação à Distância, Ambientes Virtuais e Plataformas Colaborativas de Aprendizagem, da professora mestra Gesilane de Oliveira Maciel José. Nossa equipe é formada por Luciana Barreto Barcelos, Natália de Souza Matos e Maria Eduarda Araújo Trindade. Bom, o texto, ele introduz estratégias didáticas para estudar à distância, com os seguintes pontos: o aluno virtual, o professor virtual, o ambiente de aprendizagem e os tipos de inclusão digital. Falando em alunos virtuais, temos dois tipos principais, que são os nativos digitais, os estudantes que já nasceram conectados e que aprendem de forma diferenciada, imersas em mídias e esperam que o aprendizado ocorra no universo digital e em rede. Esses alunos nativos digitais, eles já nasceram utilizando as redes sociais, o computador e toda a infraestrutura voltada para a internet. E tem também o tipo de aluno virtual chamado de imigrante digital. Ao contrário dos nativos digitais, os imigrantes não tiveram contato com a tecnologia e a linguagem digital desde o início das suas vidas. Somente no estado mais avançado da vida que essas pessoas tiveram acesso às novas tecnologias e incorporaram em sua realidade, adaptando-se a ela. Os imigrantes digitais são conhecidos as pessoas que, por obrigação, passaram a utilizar o Pix, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. São pessoas que não utilizam esses recursos por opção, mas porque houve a necessidade imposta, né, pelo coletivo. Quando a gente fala dos tipos de aluno e professor digital, a gente fala também da inclusão digital. A inclusão digital, ela pode ocorrer de duas maneiras: espontânea ou induzida. A inclusão digital espontânea acontece quando a modernidade impulsiona essa inclusão, ela é compulsória e os indivíduos da sociedade se adaptam e utilizam ela de forma natural. E a inclusão digital induzida é quando ela é proporcionada pelos governos por meio de projetos e programas sociais. Por exemplo, hoje, quando precisamos ter acesso aos dados do governo, utilizamos o SOGOV, está tudo conurbado somente numa só plataforma. Quando se trata de educação, nós falamos da possibilidade da estrutura técnico-pedagógica. Para isso, nós precisamos de adaptações para que essa inclusão digital aconteça para a maior parte da população. Deve ser adaptado o conteúdo, deve haver uma reforma curricular, é necessário desenvolvimento profissional, deve ser possível a acessibilidade para todos e o envolvimento da comunidade. Diante da necessidade
da, da imersão na educação tecnológica, encaramos uma encaramos a possibilidade da presença de dois personagens, os professores e os alunos. Os professores como imigrantes digitais e os alunos como nativos digitais. Dessa forma, a relação professor e aluno tem dois caminhos propostos. Sendo um professor imigrante digital, ele deve reconhecer as mudanças nos estudantes e em si mesmo. Sendo um professor nativo digital, ele precisa facilitar o aprendizado do estudante, percebendo quem não faz parte da nova geração. Para tanto, esse docente precisa ter determinadas competências, que são habilidades de comunicação, capacidade de aprender de forma independente, ética e responsabilidade, trabalho em equipe e flexibilidade, habilidade de pensamento, competências digitais e gestão do conhecimento. Agora, eu deixo a palavra para a colega Maria, para a colega Natália. Nossa, gente, estou gaguejando muito. Boa noite, pessoal. Eu sou a graduanda Natália e hoje eu vou falar um pouco sobre as conclusões. Tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, os TICs, têm um papel cada vez mais importante na educação. A própria LDB, que é as leis de diretrizes de base da educação nacional, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e a BNCC, que é a Base Nacional de Comum Curricular. São três documentos fundamentais para a educação brasileira. Com isso, mostram o quanto o uso das tecnologias pode enriquecer o conhecimento e aproximar os alunos do conhecimento da forma mais dinâmica. Mas que, quando olhamos para a realidade das escolas, percebemos que ainda existe um grande desafio para que isso possa de fato aconteça. Falta estrutura de internet adequada e muitas vezes preparo dos professores para lidar com essas ferramentas. Há um abismo entre o que está previsto na base legal e o que realmente acontece no dia a dia nas salas de aulas. Como eu formei tem muito pouco tempo, eu posso afirmar que realmente isso acontece muito, ainda mais na rede pública. Então, por isso, acreditamos que investir na formação dos docentes e em políticas públicas que consideram as diferenças regionais é essencial para que as TICs possam de verdade transformar o processo de aprendizagem. É como se a educação hoje brasileira ela é muito rica em conhecimento, porém acredito que falta um pouco mais de incentivo, de investimento na parte da virtual também, né? Porque a gente está um pouco desacelerados. E acredito também que essa questão dos tics na sala de aula é um abismo porque os professores hoje em dia, muitos deles não se sentem preparados para esse tipo de dinâmica, essa aula dinâmica de tão diferente, mas tão rica em conhecimento. E eu fico por aqui, eu vou passar a minha fala agora para Maria Eduarda. Bom, mais uma vez, meninas, boa noite a vocês e boa noite a quem estiver assistindo. Bom, depois de toda essa exposição interessante a respeito do nosso tema, eu acredito que seja importante também a gente destacar que, embora muitos sistemas educacionais estejam começando a investir em tecnologias para a sala de aula, né, algo tem chamado bastante atenção. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2018, né, mostra que, em média, em muitos países,
Menos da metade dos professores relatou se sentir bem ou muito bem preparados para usar a tecnologia no ensino. E menos da metade também dos professores afirmam que se sentem realmente preparados para integrar essas tecnologias de maneira eficaz em sua prática pedagógica. No caso, não se sentem, né? E mesmo após passarem por formações específicas. Esse dado, identificado em estudos da OCDE e em pesquisas do campo em diversos países, aponta para um descompasso, né, entre a oferta e de capacitações e a efetiva apropriação pedagógica das ferramentas digitais pelos docentes. Esse cenário, ele nos leva a uma reflexão importante. Formar professores, tecnicamente, não é o mesmo que prepará-los pedagogicamente para inovar com tecnologia. Grande parte das formações ofertadas ainda se concentra no uso operacional das ferramentas, como, por exemplo, criar um formulário, usar uma plataforma ou configurar um recurso digital, mas raramente promove como podemos dizer, um olhar crítico e criativo, né, sobre essas tecnologias, no caso, sobre como usar essas tecnologias e como elas podem enriquecer os processos de ensino e aprendizagem de forma significativa. A integração da tecnologia na educação, ela não é uma tarefa meramente técnica. Ela é, antes de tudo, pedagógica, contextual e até mesmo ética, né? Então, quando o educador ele não se sente seguro para utilizar uma tecnologia, muitas vezes isso não é um reflexo de resistência ou despreparo, mas sim realmente da ausência de informações que considerem sua realidade, né? Seus desafios cotidianos, seus alunos e seus objetivos educacionais. A insegurança pode ser, na verdade, um sinal de sensibilidade. A percepção de que o uso da tecnologia, se for superficial ou descolado do propósito pedagógico, pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Assim, esse dado funciona portanto, né, como um convite à mudança de perspectiva. Não basta treinar para o uso, é preciso formar para a autonomia, para o pensamento crítico e para a reinvenção das práticas pedagógicas com o apoio da tecnologia. Essa união, essa harmonia é super poderosa, né? Então, assim, isso exige programas de desenvolvimento profissional mais contínuos, colaborativos e personalizados que respeitem o ritmo de cada educador e valorizem sua capacidade de refletir, criar e decidir. E, assim, no final das contas, o verdadeiro impacto da tecnologia na educação não depende das ferramentas disponíveis, mas da qualidade da formação dos educadores e da confiança que eles, né, ou nós no futuro, se Deus quiser, desenvolvemos para usá-las com intencionalidade, sensibilidade e propósito. Isso é algo realmente bastante importante para destacar. Luciana, se quiser, pode ir para a página final. Então, pessoal, nós Alguém ficamos vai por querer destacar mais aqui. alguma coisa? Gostaria de Eu agradecer acho pela que foi bem participação de complementar. todos e até a próxima. Boa noite, Natália, Maria Eduarda. Boa noite, Lu. Boa noite. Tchau, tchau.